No episódio de hoje, eu convidei a doutora Ariana Diogo Mendonça. Ela é médica pela Unesp de Botucatu, fez residência em ginecologia e obstetrícia, mestrado e é doutoranda pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. E hoje a gente vai fazer um bate-papo sobre contracepção de elongação. Obrigada, viu, Arê, por aceitar o convite. É um prazer estar aqui falando com você. Então, tá no ar um novo episódio do podcast. Obrigada, Débora. Eu que agradeço, né? A gente se fala praticamente todos os dias sobre os mais diversos assuntos, inclusive sobre contracepção, né? E é a área que eu mais estudo atualmente, é a minha área de desenvolvimento do doutorado. Então, é um assunto muito, muito, muito bacana que eu gosto muito de conversar, sim. Obrigada. Então, tá bom. Bom, Arê, ter filho é uma experiência incrível para mim e para muitas pessoas, né? Os meus eu consegui programar, mas a gente sabe que a gestação não planejada é um desafio no Brasil e no mundo. E ocorre, assim, em todos os setores da sociedade, né? Então, não dá para a gente apontar um setor em que ela ocorre mais, né? E, enfim, a gravidez não planejada, ela colabora para aumentar a mortalidade da mulher e mortalidade infantil, né? Como a gente consegue mudar esse cenário? Você sabe como a gente consegue empoderar nossas mulheres, principalmente nossas mulheres brasileiras? Isso é muito interessante. Quando a gente vai estudar, né? Quando a gente vai estudar a taxa de gestação não planejada nos diferentes países, existe uma relação muito clara, muito nítida entre o número de mulheres que usam os métodos contraceptivos de longa duração, que a gente vai falar mais sobre eles, né? Que são o DIU hormonal, o DIU de cobre e o implante, e a taxa de gestação não planejada. Então, a gente vê que nos países onde se usam poucos métodos de longa duração, a taxa de gestações não planejadas é muito mais alta. E o contrário, conforme a gente vai aumentando o uso de método contraceptivo de longa duração, a gente vai diminuindo a taxa de gestação não planejada. E por que isso acontece, né? Isso acontece porque quanto mais a gente tem que lembrar de usar o método contraceptivo, mais ele vai falhar. Eu sempre costumo dizer que depois meus filhos também foram planejados, mas depois do segundo filho, que foi um atrás do outro, minha cartela de anticoncepcional parecia a cartela de bingo, né? Você ia tirando e você ia marcando. Então, se eu tivesse continuado com a pílula após o meu segundo filho, que foi planejado, certamente eu teria uma gestação não planejada, mesmo detendo todo o conhecimento da área. Então, assim, eu acho que o grande lance daí é, primeiro, a gente incentivar e facilitar o acesso a esses métodos, e segundo, envolver a mulher na decisão, né, Débora? Porque muitas vezes a gente vê assim, vai numa consulta, conversa um pouquinho lá com o médico, sai com uma receita de pílula e ela nem foi consultada se era realmente o método que ela desejava, se ela tinha algum receio com esse método. Então, acho que são esses dois pilares aí que a gente tem que fortalecer. O uso de métodos de longa duração e o empoderamento da mulher na escolha do método que ela deseja utilizar. Maravilha. Eu acho que esse empoderamento tem que ser individual para todas as áreas, né? Tanto contracepção, quanto fertilidade, quanto tratamento de hipertensão, diabetes. Eu acho que a gente tem que ser parceiro e não ficar de um lado da mesa e o paciente do outro lado da mesa e parecer que a gente está mandando na vida dele, né? Eu acho que isso muda totalmente o uso do contraceptivo. E falando desses métodos, né? Quando a gente conversa com o paciente sobre contracepção, às vezes com a paciente, às vezes com o próprio casal, né? Sobre vários fatores, inclusive sobre esquecimento, que você falou que o seu parecia uma cartela de bingo, né? Aí a gente tem que conversar também sobre desejo reprodutivo a longo prazo, a curto prazo, né? Retorno da fertilidade depois que a gente tira um método ou não, chance de pegar a infecção que pega pelo sexo, né? O que você tem para falar sobre isso, Arê? Primeira coisa, né? A gente tem que quebrar esse mito de que anticoncepcional está relacionado à dificuldade para engravidar, né? Eu acho que
principalmente quando a gente fala de gestação não planejada em adolescentes, né, que a gente tem uma taxa altíssima no Brasil e em todas as classes sociais, né? Primeira resistência que a gente tem é de se achar que o uso do método pela adolescente, pela mulher jovem, vai causar problema para ela engravidar no futuro, né? E isso não tem nenhum fundamento, isso já foi estudado, isso já foi mais do que estabelecido. O uso de anticoncepcional, seja ele qual for, não diminui a chance de engravidar no futuro, né? Então, esse é o primeiro ponto para a gente falar de gestação não planejada na adolescência. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, igual a gente falou, o envolvimento na decisão. Então, eu sempre costumo perguntar, né? Você espera engravidar no próximo ano? Se a resposta da mulher for não, ela não pensa em engravidar dentro de um ano, ela tem que pensar no método de longa duração. E terceiro é o contexto, né? Para algumas mulheres, uma gestação, por exemplo, uma menina que está prestando vestibular, que começou uma faculdade, uma mulher que está começando um trabalho novo. A gente está vendo agora pós-pandemia, né, Débora? Muita gente que ficou desempregada e agora está trabalhando novamente. Então, são situações em que uma gravidez não planejada ela seria catastrófica, né, no plano de vida dessa mulher. Então, essas mulheres, se a gente pensa assim, uma gestação, ela não cabe na minha vida agora. Uma gestação agora seria algo que atrapalharia todos os meus planos. Essa mulher tem que pensar no método mais eficaz. Ela tem que usar um método que vai dar para ela uma chance maior de estar protegida e de ter uma gestação não planejada. E a gente tem que falar de gestação não planejada, né? Essa coisa que parece que é proibido, né? Falar que a gestação não foi planejada, né? Não, toda gestação é maravilhosa. Não, gente. Vai ter momentos da vida da mulher que engravidar realmente vai ser muito complicado e a gente tem que conversar abertamente com ela sobre isso. Tem que conversar, parar com esse tabu de falar, da mulher falar sobre a mulher, sobre falar o corpo dela, sobre falar o que sente, né? Assim, ainda bem que a gente tem tido mais voz na sociedade, né? E, Are, os contraceptivos de longa ação são métodos esquecíveis, que eu falo. Você coloca e esquece que tá com o método, né? Isso. O máximo que você tem que fazer é usar um método de barreira para evitar a doença que pega pelo sexo, né? Mas em relação à gravidez, você vai estar protegida. E, assim, se a gente fosse comparar no mundo real, no mundo, assim, do dia a dia, que a gente fala, assim, em estudo a gente fala mundo real, qual que seria mais eficaz? Esses contraceptivos de longa ação, que são os esquecíveis, entre aspas, né? Ou os contraceptivos de via oral, que são as pílulas, ou injetáveis, como que é? É uma regrinha simples. A gente tem que pensar assim: quanto mais eu tenho que lembrar de usar o método, mais ele vai falhar. Então, se eu não tenho que lembrar de usar, ele vai falhar menos. E que é o que eu não tenho que lembrar de usar? O implante e o DIU. Esses eu coloquei, eu esqueci. Por isso que eles são muito mais eficazes do que a pílula anticoncepcional. E falando de vida real, né? Se a gente for ler a bula do anticoncepcional, se a gente fizer aquele uso que está na bula, aquele uso perfeito, realmente a taxa de falha do anticoncepcional ela vai ser muito baixa, né? Mas na vida real, a gente que trabalha, a gente que estuda, tendo filho ou não, uma rotina corrida, treina, tem que fazer um monte de coisa, a taxa de falha da pílula ela chega a 9%, né? Então, de cada 100 mulheres que usam, 9, 10 vão engravidar dentro de um ano. Se eu olho, por exemplo, para o implante contraceptivo, né, o Implanon, que a gente pode falar que é o único nome comercial disponível no Brasil, essa taxa de falha ela vai ser de uma gestação a cada 2.000 usuárias, né? Então, assim, ela é muito mais eficaz. E o DIU hormonal vai ser de uma gestação a cada 500 usuárias, né? Então, quanto mais eu tiver que lembrar, mais ele vai falhar. Quanto menos eu tiver que lembrar, menos ele vai falhar. Mas, doutora, eu ouvi falar que a pílula, se eu tomar, o efeito dela acaba logo, o DIU pode depois dar problema para engravidar. A gente ouve muito isso, né? Que o implante é mais forte porque fica no corpo. Não, gente, isso não tem o mínimo sentido, tá? Efeito sobre fertilidade, efeito sobre peso. Eu vou engordar. Não, isso não. Então, de uma maneira geral, os métodos de longa duração, eles são muito mais eficazes.
Uhum. E aí a gente até pode comparar a eficácia dele sendo semelhante com aqueles contraceptivos com aquela contracepção irreversível, que é a laqueadura e vasectomia, né? Mas é irreversível, a gente não orienta isso para quem não tem a família e os filhos já constituído, né? A prole constituída. E eu sempre costumo falar o seguinte, né? Laqueadura, vamos falar pra mulher agora, vamos falar de. Porque a gente acaba sofrendo mais, né? A laqueadura ela é uma cirurgia, gente, né? Então você vai ter que abrir a barriga, né? Você vai ter que fazer um repouso pós-operatório, você tem os riscos envolvidos, né? Então, quando você descobre, quando você é informada como mulher que você tem métodos que são tão eficazes quanto, ou mais eficazes do que a laqueadura, do que a cirurgia, e que você não precisa abrir barriga, você não precisa ser internada? Opa, peraí, por que eu não posso escolher esses métodos então? Porque é um mito, né, Débora, que a laqueadura é 100%. Não, gente, a laqueadura não é 100%. A laqueadura também falha, né? E falha mais do que o implante. E falha igual o DIU hormonal. Então a gente tem que quebrar esse mito da cirurgia e parar de banalizar a cirurgia, né, no corpo da mulher. Ah, laqueadura, coisa simples. Ah, tirar o útero, coisa simples. Não, gente, não é simples. É uma intervenção que tem os seus riscos. E o risco de você colocar um DIU, de você colocar um implante, os procedimentos têm muito menos risco do que uma cirurgia. E outra coisa que eu sempre falo também, vai fazer laqueadura. Quando me faz, vem, né, perguntar da laqueadura, aí já começa assim, ah, doutora, mas tem jeito de reverter, né? Se passa isso pela cabeça, não faça, tá? Porque ela é feita para não falhar, para não, ao máximo, né? Para não ser revertida. Então, se tem dúvida, não vá para um método definitivo, não opere. Não, então, e também a vasectomia, né? A taxa de falha da vasectomia e laqueadura é comparável com a taxa de falha do Implanon, do DIU hormonal e até assim, se a gente for ver, do DIU de cobre, né? E também, Are, eu costumo falar para os pacientes que o mundo dá voltas, a gente não sabe do dia de amanhã. Então, e se de repente surgir uma vontade de ter filho, uma vontade de ter filho com outra pessoa, né? Pelo menos aí o DIU ou o implante são métodos reversíveis, né? É só ir lá, tirar e a fertilidade está restaurada. E aí, em relação à fertilidade que você estava falando, que tem vários estudos até o momento, 2022, estudos só mostrando benefício e mostrando que o DIU e o Implanon e qualquer contraceptivo, eles não vão atrapalhar na fertilidade. A não ser que você use um método hormonal ou não hormonal por 30 anos da vida, aí você já vai estar com mais de 40. Então, realmente, a fertilidade vai estar reduzida por conta da idade da mulher e não por conta do uso dos métodos, né? Are, vamos falar do Implanon? Vamos. Eu gosto bastante de falar de todos os métodos. Vamos falar do Implanon. Vamos. Então, o Implanon, gente, ele é um implante contraceptivo, né? Ele tem um hormônio. Ah, isso é legal da gente falar, né? Porque quando a gente fala de hormônio, às vezes o pessoal tem a impressão de que hormônio é tudo a mesma coisa, né? Ah, são iguais, e não são. Então, o tipo do hormônio do Implanon, que é o etonogestrel, ele é um hormônio que não está relacionado ao aumento de risco de trombose, né? Que é uma coisa que as mulheres têm muito medo com relação ao método hormonal, então ele não aumenta o risco de trombose. Ele é colocado aqui no braço, tá? Nessa região do braço. Não dá para ver o meu, mas eu tenho um. E ele libera todo dia um pouquinho de hormônio, como se fosse uma pílula de baixa dosagem, tá? Por isso que ele falha menos, porque eu não vou ter que lembrar dele. Então, quais são as vantagens e as desvantagens, né? É importante a gente falar isso, gente, porque não existe, né, Débora, um método perfeito para todas as mulheres, né? Não existe isso. Cada mulher vai escolher o seu método ideal de acordo com aquilo que ela espera. Então, quais são as vantagens do Implanon? O Implanon, ele é o método contraceptivo mais eficaz, né? Ele é muito mais eficaz, por exemplo, que a laqueadura. A taxa de falha dele, igual eu falei, é uma gestação a cada 2.000 usuárias. Ele pode ser usado por mulheres que acabaram de ter bebê, por mulheres que amamentam, por mulheres que têm outras doenças, por exemplo, hipertensão, que já tiveram trombose, que têm diabetes, então uma série de coisas, tá? E ele dura 3 anos. E o procedimento de colocação dele é extremamente simples, né? Desvantagem do Implanon, que não sei se é tanto desvantagem, mas depende do perfil da mulher. De cada 10 mulheres que colocam o Implanon, 8 a menstruação vai ficar igual, ela vai diminuir. E 2 podem ter irregularidade menstrual com mais frequência.
Isso geralmente é reversível com o tempo, existem estratégias, medicações que a gente usa, mas se a mulher ela vai colocar um Implanon, ela tem que saber que ela pode passar por um período de sangramento irregular, mas esse sangramento não traz problema e não quer dizer que o método não esteja funcionando, tá? Inserção e retirada muito tranquilas, pode ser usado em qualquer idade, né? Desde a primeira menstruação até os 55 anos de idade, e em mulheres que têm algum problema de saúde associado. Uhum. Então, assim, quem fuma, quem tá acima do Pode, peso, tudo pode. pode, né, Are? Problema de E tireoide, que era uma dúvida esses dias que uma paciente me perguntou. Pós-bariátrica, né? Lembrar que as mulheres que excelente. fazem cirurgia bariátrica, gente, aí fica o alerta, tá? Se você fez cirurgia bariátrica e está tomando pílula, a eficácia pode estar reduzida da pílula. Então, para essas mulheres com várias condições de saúde, o Implanon pode ser utilizado. Porque a bariátrica, às vezes, o médico mescla a técnica desabsortiva ou restritiva, então a gente nunca vai saber se o contraceptivo via oral vai realmente ter aquela Exato. absorção que foram feitos nos testes dos fabricantes, né? Uhum. E, bom, o Implanon só não pode ser colocado, assim como o de hormonal, em mulheres com câncer de fígado e Isso. câncer de mama, né? Claro que o câncer de fígado, a incidência é bem baixa, mas o câncer de mama é baixa na faixa etária de mulheres na vida reprodutiva, mas é importante para a gente falar. Bom, tem estudo, Are, da Organização Mundial de Saúde que fala um risco de 5 gestações a cada 10 mil usuárias de Implanon. É fantástico, para mim é um método fantástico. E outra coisa, a paciente pode sair já da maternidade Com e ele. colocar o Implanon, já Você pode sabe que sair, aqui, Débora, a né? gente tem um ambulatório, né, para pacientes vulneráveis de contracepção. A gente já inseriu mais de 400 implantes e a gente insere muito em pós-parto, muito, assim. Uhum. Paciente amamentando, acabou de ter bebê, vai lá com a gente, insere. Mulheres que tiveram gestação de alto risco, né, então são mulheres que se engravidarem de novo, elas estão correndo risco de morte dela e do bebê. Então a gente já Uhum. insere também no pós-parto. Adolescente, né, que adolescente eu acho um público super interessante para o implante, porque você coloca, você não precisa voltar no médico depois, né? Uhum. Então, é um método bastante seguro. Não, eu acho maravilhoso. Eu acho que assim, isso a gente consegue informar a paciente, informar os colegas que às vezes tem alguma dúvida, ou às Sim, vezes até algum preconceito, mas por uma falta mesmo de conhecimento, de acesso à informação de qualidade, que a gente pode impactar positivamente na vida dessa pessoa e na vida das pessoas que moram com ela ao redor. Isso que eu acho fantástico. Acho fantástico na contracepção. Também sou super fã. E o Dil? O que você DIU, fala? dois tipos de DIU, basicamente, né? DIU hormonal e DIU não hormonal, né? Então, o DIU não hormonal, a gente está tendo um segmento muito interessante, que são daquelas mulheres que não querem usar hormônio, né? E que é válido, existe gente que não quer usar e ótimo, não vamos usar por uma escolha própria. Então, o DIU não hormonal, que é o DIU de cobre ou o DIU de cobre prata, entra aí nesse segmento. O DIU, por não ser hormonal, ele não vai bloquear a ovulação, né? Então, a mulher ela vai ter o ciclo menstrual dela normal, né? Ela vai menstruar, e aí depende do que ela espera. Então, se ela quer menstruar, se ela quer conhecer o ciclo dela, se ela gosta de ter esse empoderamento do corpo, o DIU não hormonal é uma excelente escolha, né? A taxa de falha do DIU não hormonal é de uma gravidez a cada 125 usuárias, né? E lembrar que depois que insere, não pode sumir do médico, né? Tem que voltar para pelo menos uma avaliação depois que insere e depois pelo menos uma vez por ano, se ficar tudo bem, né? Isso é importante. E lembrar que todos esses métodos que a gente está falando, gente, eles não previnem doenças sexualmente transmissíveis, né? Sempre infecções transmissíveis. Mas a presença do DIU, isso é um mito que existe, o DIU não aumenta a chance de infecção. Então, tem gente que fala assim, eu não vou colocar o DIU porque eu vou ter infecção e isso vai me dar um problema. Não, a presença do DIU não aumenta a chance de infecção. Então, isso é o DIU não hormonal. E lembrar, gente, também que mulheres que nunca tiveram filhos também podem usar DIU, né? Isso é uma coisa que às vezes tem até informação de profissional que fala assim, não pode usar. Pode, adolescente pode usar, mulher que não teve filho pode usar. Então, isso é o DIU não hormonal. DIU hormonal, a gente tem no Brasil DIU de levonorgestrel, né, que é o Mirena, o Cailina. Eles vão diminuir, na maioria das mulheres, o sangramento, né? Então, por exemplo, aquelas mulheres que têm cólica, que têm endometriose, são uma opção boa, principalmente o Mirena. Ou então a mulher que
eu quero DIU, mas eu sou um pouquinho incomodada com o meu sangramento, então eles também são válidos. Em bula no Brasil, né, Débora? Lembrando que eles têm duração de 5 anos, né? Mas o Mirena, a gente já fala dele de uso estendido até 6, 7 anos, discutindo com a mulher. Nos Estados Unidos já é liberado para mais 7 tempo, anos, né? E os estudos da OMS também, mas a bula do Brasil 5 tá anos. até 5 anos, então isso a gente tem que chegar num acordo, né? O DIU também a gente pode colocar no momento do parto, né? Ari, assim que sai a placenta, né? Até Isso. 48 horas pós-parto, ou se não, após 42 dias pós-parto. E esses dois métodos que podem levar a mulher a ficar sem menstruar, né? Que a gente fala amenorreia, é até mais interessante colocar no pós-parto, porque Sim. aproveita a falta de menstruação que a amamentação nos confere, né? Sim, é o período de melhor adaptação, na minha opinião, tanto para o Implanon quanto para o Mirena. Eu acho que é uma fase excelente ali, o pós-parto, a gente aproveitar a ocasião. Eu também acho. Ô, Are, e eles engordam? Não! Gente, que engorda é a boca, né? A gente queria muito falar, que eu sempre, as pacientes chegam para mim, falam, ai, doutora, eu quero trocar meu anticoncepcional porque eu engordei. Eu sempre falo para elas, eu falo, olha, ia ser muito mais fácil te dar a receita de outro e você ia sair feliz, só que você não ia emagrecer nada, porque você não vai mudar seu estilo de vida, né? Então, infelizmente, gente, nenhum anticoncepcional engorda. O que engorda é o estilo de vida e a idade, né? Mulher, a gente engorda mesmo com o passar do tempo, principalmente após os 35 anos, se a gente não fizer nada, mas nenhum método contraceptivo que a gente está falando aqui está relacionado com ganho de peso. Não, e mesmo porque o Implanon, por exemplo, e metade dos pacientes que usam o Mirena ou Cailina, e até os contraceptivos via oral, eles vão bloquear a TPM, então vai Exato, evitar aquelas compulsões por doce, alimento que exato. fazem parte da síndrome pré-menstrual, né? E, enfim, tem estudo também na Unicamp que mostrou que ao longo de 5 anos que eles estudaram, comparando com o DIU de cobre, eles viram o DIU hormonal, o Implanon, e viram que depois de 5 anos, quem aumentou mais peso foram as usuárias do DIU de cobre, mostrando que a gente não muda os nossos hábitos. E além disso, uma gravidez, e ainda mais se não planejada, leva mais a um ambiente ansiogênico, a pessoa pode comer mais, ela Sim, vai engordar mais do que um método contraceptivo hormonal, né? sem nenhuma dúvida. O Are, e além da contracepção, tem mais algum benefício que os métodos hormonais, os contraceptivos de longa ação podem nos dar? Você já falou alguma coisinha aí. Você falou aí da TPM, né? É. Implanon interessantíssimo para TPM, porque mesmo que a gente tenha aquele sangramento não programado, TPM a gente não vai ter, porque não é menstruação, né? Não é pela queda hormonal. Prevenção, aí eu gosto sempre de falar na história do câncer, né? Que todo mundo fala assim, e o DIU vai aumentar o câncer. A gente sabe, por exemplo, que mulheres que usam DIU têm menos câncer de colo de útero. Olha que interessante isso, né? Ao contrário, elas vão ter menos. E as usuárias de métodos hormonais, elas vão ter menos câncer de ovário, né? Então, assim, os outros benefícios aí agregados. Sem falar também na questão de diminuição de sangramento. Então, muitas mulheres que sofrem com anemia, né? A gente acaba usando esses métodos para redução. Mulheres com endometriose, né, com adenomiose, que é uma condição do útero, elas vão ter um benefício. Antes, esse benefício ele era mais estabelecido para o Mirena, mas a gente tem vários estudos mostrando também o benefício do Implanon para essas mulheres, né? Então, a gente tem que ver o que a mulher busca do método, que muitas vezes a gente vai ter os benefícios que a gente fala não contraceptivos relacionados a ele, e que todos os métodos têm. Uhum. Vai além da contracepção, Uma né? coisa que é legal, né, Débora, a gente falar é de enxaqueca, né? Uhum. Às vezes a gente vê aquelas mulheres que têm crise de enxaqueca no período pré-menstrual, né? Ou então as mulheres que usam o método hormonal, que tem 2 hormônios, a pílula, e está relacionado à piora da enxaqueca. Então, às vezes, a troca por um método de longa duração também vai trazer uma melhora na questão de enxaqueca também de muitas mulheres. Uhum. Ai, Are, maravilha! Que recadinho você quer deixar pra gente aqui e pro pessoal que tá Ai, te meu ouvindo? recado, gente, é empoderem-se, né, do seu planejamento reprodutivo, né? Nós temos o direito de escolher se nós queremos ter filhos, né? Quando nós queremos ter filhos, quantos filhos nós desejamos ter
e onde nós desejamos ter, né? Então, isso que a gente chama de planejamento reprodutivo. E a contracepção, ela tá aí, né, gente? Existe sempre um método adequado para a mulher. Basta a gente conversar, individualizar e escutar o que essa mulher deseja em termos de contracepção. Maravilha! Adorei! Foi um super prazer conversar com você. Muito obrigada. Espero que você tenha colaborado demais para as mulheres daqui do nosso país. E aonde o pessoal pode te achar na rede social, Are? Tô lá no meu Instagram, doutora Areana Mendonça, sem ser cedilha, tá bom? Tem bastante coisa de contracepção, né, Débora? A gente conversa bastante sobre isso. Tem bastante coisa de reprodução, gente. Eu e a Débora, a gente também trabalha com reprodução, tá? E é só dar uma olhadinha lá e foi muito bacana mesmo, viu? Foi uma delícia. Ah, delícia. Um beijo, Are. Beijo, gente. Tchau, obrigada, amei. Débora. Tchau, tchau. Beijo. Tchau. Muito obrigada por ouvir esse podcast. Se for útil para você esse episódio, compartilhe com os amigos e nos siga na sua plataforma favorita para você ficar por dentro de todos os assuntos do podcast Saúde da Mulher em Pauta.